Sejam bem-vindos à plataforma da Agere Apoio Condominial no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre SLA, Service Level Agreement, ou seja, contrato a nível de serviços. Eu sou Albério Dias, sócio proprietário da Agere Apoio Condominial, síndico profissional e também professor universitário na área de gestão. Vamos começar a nossa mini-aula definindo qual é o nosso objetivo. Então, nosso objetivo aqui é mostrar a importância da avaliação de performance de empresas terceirizadas como garantia de uma boa qualidade dos serviços prestados, né? Porque você, síndico, ao contratar uma empresa, você espera que o que foi acordado ou o que foi definido no escopo, né, de serviços, eles sejam cumpridos rigorosamente. Quer dizer, a qualidade do serviço prestado não pode ficar aquém da sua expectativa. Portanto, a necessidade de você fazer avaliações. Bom, e o que é um SLA? Nós vamos utilizar a definição do grupo Gartner, né, quando ele coloca, né, como já dito, é um contrato de nível de serviço, né, onde ele define expectativas entre o provedor de serviço e o cliente, tá certo? E também descreve os produtos e os serviços que serão entregues, ponto de contato único para problemas envolvendo o usuário final e as métricas pelas quais a eficácia do processo é alcançada, monitorada e aprovada. Observe uma coisa importante aqui, a definição de métricas. Métricas para você avaliar o quê? A qualidade do serviço que está sendo oferecido. Por quê? Todo serviço, ele é constituído também de processos. Então, se esses processos forem bem definidos e os procedimentos também, provavelmente o resultado vai ser positivo, mas pode acontecer o contrário. Por isso é que você precisa dessas métricas, desse monitoramento, para você verificar se os processos estão sendo executados de forma adequada a atender às suas expectativas. Ok? Muito bem. Nós temos alguns tipos de SLA. Nós temos o SLA baseado no tipo de serviço. Esse SLA, ele é um contrato padrão, independentemente qual seja o cliente, porque o foco dele é o serviço. Ele detalha e discrimina os serviços oferecidos pela empresa contratada. Ok? Já o SLA baseado no cliente, ao contrário do anterior, que ele não é padronizado, ele foca no cliente e considera as necessidades, expectativas e detalhes do serviço de cada um, né? Então, veja que ele é bem direcionado, né? Esse tipo de SLA. Bom, quais são os benefícios de um contrato de SLA, né? Por que a gente deve fazer esse tipo de contrato? Primeiro, ele aumenta a satisfação do cliente. Lembre-se que da definição, ele fala o quê? De expectativa. Então, se essas expectativas são atendidas, né, o nível de satisfação ele aumenta também. Oferece maior clareza dos processos, quer dizer, os processos têm que ser o quê? Bem definidos para que não reste dúvidas com relação
a sua implementação e os resultados, né? Melhora o desempenho e a produtividade da equipe contratada. Claro, né, se você tem os processos muito bem definidos, a produtividade dessas pessoas tendem a aumentar, porque elas sabem o que têm que fazer. Consequentemente, ele evita mal-entendidos durante a operação das atividades. Ela nivela as expectativas e esclarece o quê? Conceitos, quer dizer, ninguém tem expectativas diferentes, ou seja, dentro de um condomínio, todos terão a mesma expectativa com relação ao trabalho a ser oferecido. Melhora a comunicação, quer dizer, a comunicação entre os síndicos, os condôminos e os seus colaboradores facilita muito, porque ele é feito com base o quê? Em evidências, de forma clara, né, de tal forma que todos entendam o que está acontecendo. Oferece credibilidade às empresas envolvidas, né? Porque as empresas prestadoras de serviço, elas passam a ter maior credibilidade no mercado quando elas têm avaliações positivas por parte de seus clientes, né? Evita retrabalho, excessos ou desvios de função, né? Evita cobranças indevidas, né, por parte dos supervisores, dos gerentes. E aí, esse último, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, né, porque ele permite a avaliação concreta da qualidade do serviço através da definição de métricas, né? E isso é importante, né? As métricas, ou seja, é o percentual que a empresa deve atingir. Isso a gente vai ver na hora em que a gente estiver trabalhando com um exemplo concreto. Bom, com relação aos modelos de SLA, né, que a gente coloca, mas a coisa mais importante aqui, que independentemente dos modelos, a gente viu dois, né, em slides anteriores, mas existem três variáveis que elas são essenciais. A primeira é os serviços a serem prestados, quer dizer, você tem que deixar claro quais são os serviços que você vai prestar, né? E para o serviço que você está prestando, quais são os processos envolvidos naquele serviço, né? As condições em que esse serviço será prestado. Isso é importante, né, com relação ao apoio, equipamento, o próprio ambiente de trabalho, né, seria adequado para você fazer, a executar o seu trabalho, né? E o padrão desse serviço. Quer dizer, aqui ele é uma parte mais detalhada, né? Porque você definir um padrão, existem muitos detalhes envolvidos, muitas vezes técnicos, operacionais ou gerenciais, né? Então, por isso que nesse padrão de qualidade, ele precisa da reunião dos síndicos, do síndico com a empresa, muitas vezes com os colaboradores, para que tenha um consenso quanto ao padrão a ser executado. Bom, vamos dar um exemplo, né, de um modelo simples de SLA para a gente começar a entender, né, a filosofia do SLA e também os conceitos que a gente abordou até aqui, não é? Então, vamos supor que você vai ter aqui um cliente, né, que concorda em receber um determinado serviço de acordo com um certo padrão estabelecido. E o fornecedor aceita entregar este serviço neste mesmo padrão. Certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né, digamos que você vá todo sábado em um bar de sua cidade. Você pede um chopp de 300 ml, pode ser de 500 ml também.
e espera que ele esteja gelado. Observe que essa frase aqui, ó, espere que ele esteja gelado, é a sua expectativa com relação à contratação do serviço. Quer dizer, qual é a minha expectativa? É que o chopp venha gelado, ou venha numa temperatura adequada, mas não pode vir quente. Se estiver, você concorda em pagar a taxa de serviço. Se não estiver, você pede para não pagar os 10%. Vamos ver aqui. Então, neste modelo simples, nós temos as seguintes variáveis. O cliente. Quem é o cliente? Você, que vai ao bar todos os sábados. Então, você é o cliente. Quem que é o fornecedor do serviço? É o bar. Então, você é o cliente, o fornecedor é o bar. Veja, nós estamos entrando dentro das especificidades do SLA. A definição do serviço é o chopp, né? Então, o serviço definido neste caso aqui é o chopp. O indicador de qualidade, a temperatura do chopp. Lembra que a gente falou, vamos comentar o que é o indicador, mas veja que aqui a gente estabeleceu a temperatura do chopp. Qual vai ser a penalidade se esse indicador não for cumprido? Em caso do não cumprimento da qualidade esperada, o não pagamento da taxa de serviço, que é os 10%. É a penalidade que se está acordando entre o cliente e o fornecedor do serviço. A periodicidade, neste caso, é o compromisso que você tem de o quê? Todos os sábados ao bar. Então, esta é uma periodicidade, né? É claro que isso pode variar dependendo do tipo de avaliação que você está fazendo. Bom, no ambiente condominial, ele também é importante, como a gente já falou, porque você tem o quê? Várias empresas que prestam serviço para o condomínio. Você pode ter um grande número ou um menor número, dependendo do porte do seu condomínio, certo? Mas de tudo isso que a gente falou, nós podemos resumir no seguinte quadro aqui. Bom, qual é o valor que a empresa contratada vai fornecer para o cliente? O valor, nesse caso aqui, se refere o quê? À qualidade do serviço que vai ser prestado. Então, esta qualidade do serviço, ela pode ser uma qualidade técnica, e se ela for uma qualidade técnica, ela é mensurável. Por exemplo, você medir o desempenho de uma máquina, a durabilidade de uma lâmpada. Então, isto é mensurável. Okay? Mas, no aspecto da expectativa, né, que envolve o serviço, você tem o quê? Um grau de subjetividade. E qual é a solução para essa subjetividade? É você conciliar o quê? As expectativas com o serviço real que vai ser ofertado. Então, para fazer essa conciliação entre as expectativas que o cliente tem com o serviço real a ser ofertado, é que vai entrar o quê? O SLA para conciliar expectativas com o serviço a ser prestado. Okay? E aí a gente vai trabalhar com várias métricas que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a gente falou ali no pequeno exemplo de indicadores, né? Mas o que são esses indicadores? Eles são elementos que têm como objetivo apontar ou mostrar algo. Observe que no nosso caso anterior, não é?
o nosso indicador era o que? A qualidade do chopp, né? Estava envolvido ali. E que, por sua própria natureza, são projetados para fornecer o quê? Informações, né? Então, veja, se o chopp não está na temperatura adequada, aí eu tenho informação, olha, não está de acordo com a minha expectativa. Então, a informação que gerou para mim, né, naquele objeto, o serviço, foi exatamente o quê? Que ele estava abaixo da temperatura pela qual eu tinha a minha expectativa, né? E, portanto, essa qualidade da informação a ser tirada do indicador vai depender da qualidade desse indicador, ok? Então, quanto melhor for o indicador, mais precisas são as informações que você pode tirar deste indicador, né? Agora, quais são os atributos de um indicador? Nós podemos colocar alguns aqui, né? Quer dizer, a sua elaboração, ou seja, a sua construção, não deve ser excessivamente complexa, né? Ele tem que ser de uma forma que ele possa ser o quê? Mensurável. Ele tem que fornecer informações úteis sobre o que está sendo medido, né? Então, isto é importante. Eles são específicos, ou seja, a informação diz respeito a um fenômeno específico. Veja, ele não tem generalidade, né? Ele é específico. Observe que no caso do chopp, a minha informação era a respeito que se ele está gelado, né? Então, é específico para uma situação específica. São utilizados como fonte de informação que devem estar plenamente confiáveis. Por que essas informações são importantes? Porque elas permitem o quê? A tomada de decisões para a melhoria da qualidade do serviço, né? Então, você se abastece de informação não no sentido de prejudicar o seu parceiro, mas no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados. Vamos ver agora um exemplo na planilha Excel para a gente entender melhor o que nós estamos falando. Eu vou tirar aqui a minha imagem para a gente ter uma visão geral. Então, observe que aqui eu vou ter a minha estrutura do SLA. Então, aqui eu vou começar mostrando aqui para vocês. Esse lado esquerdo, eu tenho o item, a descrição e o peso. Então, aqui eu estou considerando o quê? Um serviço de limpeza e conservação. O período vai de janeiro a dezembro de 2021. Ok? E aqui eu tenho 4 medições. O que isso significa dizer? Que durante esse mês de janeiro, um dia da semana, eu vou fazer uma medição para me verificar a qualidade dos serviços que estão sendo feitos o quê? No condomínio, ou seja, nas áreas comuns do condomínio. Então, eu tenho aqui 4 medições. E você está vendo T1, T2, porque este condomínio ele tem 2 torres. Então, eles têm a Torre 1 e a Torre 2. Ok? Bom, e aqui do lado, você tem a descrição dos serviços que você vai avaliar. Então, eu tenho no primeiro item a recepção lobby. Então, a recepção é o cartão de visita do condomínio, quer dizer, onde ele chega, ele deve ser bem atendido, as informações devem ser prestadas de acordo com o que o cliente que chega espera. Claro que a gente também tem um SLA para os recepcionistas, mas aqui a gente está olhando o caso da limpeza e conservação. Então, o que ele vai avaliar numa recepção? Que nós vamos avaliar?
Então, você tem lá, vai avaliar se o piso, se a limpeza do piso está feita de forma adequada, se a bancada onde fica as recepcionistas estão limpas, não é? Se as placas de sinalização da recepção estão limpas, né? As paredes, as luminárias, não é? As catracas estão ali. Então, você tem uma série de itens que você vai avaliar dentro da recepção. Quando a gente vai aqui para os andares, nós temos aqui os andares que vai do 2º até o 9º andar, né? Aqui do empreendimento. Então, nós temos aqui 8 andares. E você observa que aqui do lado você tem o peso. Aqui a gente tem o quê? O peso 3. O que esse peso 3 significa? Significa dizer que este serviço ele tem relevância alta, não é? Peso 2 e 3. Os de média relevância 2 e o de baixa relevância 1, mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Por que a gente está dando o peso 3 aqui? Porque é onde os condôminos e os visitantes caminham dentro do condomínio, quer dizer, são áreas de circulação de pessoas, né? Então, dentro de um andar, né, você tem o hall dos elevadores, então você tem que olhar o quê? Piso, paredes, placas de sinalização, luminárias, as portas externas dos elevadores. Então, você tem, né, esses itens que você vai avaliando aqui. Quando você entra para dentro dos elevadores, o que eu vou olhar dos elevadores? O elevador tem espelho, então aquele espelho tem que estar limpo, né? Você tem o piso do elevador, né? Você tem, né, as paredes laterais do elevador. Então, você observa, né, esses detalhes estão lá dentro. Nesse condomínio, nós temos aqui um business center, que é um espaço para reuniões de negócio, né? E dentro desse espaço, você tem as portas de vidro, você tem mesas, você tem cadeira, você tem o piso, né? Você tem as cortinas. Então, você tem, né, vai observar, né, se está sendo feita a limpeza de forma adequada. Na área externa ao condomínio, aqui, nós temos o piso, nós temos mesas e cadeiras, porque no empreendimento você tem uma área gourmet, né? Então você tem restaurantes, você tem cafeterias, hamburguerias. Então, essas mesas e cadeiras também a gente observa a questão da limpeza. Os banheiros, né? Tem que verificar se estão limpos, se não está faltando materiais como sabonete, toalha de papel, né? Papel higiênico, a limpeza interna, as lixeiras, né, se estão limpas, né, se não estão cheias, né, derramando lixo. Então, tudo isso a gente observa. E aí nós temos aqui um 2º subsolo, onde você tem a sala da administração. Então, observe que aqui a sala da administração ela é restrita a pessoal da administração. Então, por isso que aqui a gente tem o peso 2, né? Ele é importante, mas veja, mas a prioridade maior, né, em termos da limpeza é nas que tem peso 3. Então, você tem a sala da administração. Quando a gente coloca peso 2, não significa dizer que a limpeza é feita num padrão de qualidade inferior, não. Ela é feita dentro do mesmo padrão de qualidade, né? A sala da segurança, os vestiários, né? Você vai verificar a mesma coisa, com relação aos materiais, os banheiros, o 1º e 3º subsolo, né? Você aqui são a parte que envolve as garagens, né? Então, a gente vai verificar o nível de sujidade das garagens. Claro que a gente sabe, né, que tem os carros transportam chuva, mas é não deixar, por exemplo, atingir um nível de sujeira que possa ter reclamação por parte do usuário. As coletas de lixo, né, se estão sendo feitas na periodicidade estabelecida, se não tem lixo que deveria ter sido recolhido e não foi, então isso
a gente preste atenção. Esse item 8 aqui, a gente está avaliando agora a empresa. Aí a gente pede o quê? A documentação. Por que isso é importante? É para verificar se a empresa está recolhendo os tributos que são necessários. Está fazendo, por exemplo, recolhimento de FGTS. Né? Por que essa documentação é importante? Para não gerar um passivo trabalhista posterior ao condomínio. Porque às vezes tem muita gente que oferece, empresas que oferecem serviços baratos, mas ela deixa de recolher uma série de impostos. É preciso ficar atento para isso. Então, aqui a gente tem peso 3. Né? E quando a empresa não fornece a documentação no prazo estabelecido, ela também vai ser penalizada. Né? Ela tem que fornecer os uniformes e EPIs. Né? Esses uniformes têm que estar novos, né? Não pode ser pessoa transitar no condomínio com EPIs desgastados. O fornecimento de produtos e materiais relacionados à limpeza, treinamento e qualificação, porque às vezes entra período de férias, às vezes uma pessoa adoece, então você tem que substituir. E aí a gente tem um item aqui embaixo, que é reposição de pessoal com a mesma qualidade de serviço. Porque muitas vezes a empresa manda uma pessoa que não tem o nível de preparo, não conhece o condomínio, então isso traz problema para o condomínio e para a empresa também. Retorno de solicitações de demandas é quando o condomínio solicita alguma informação para a empresa de seu interesse, por exemplo, por que um supervisor não esteve no condomínio nessa semana, por exemplo. Então, isso é uma demanda da administração. Então, se a empresa não responde no período hábil, ela também é penalizada. Agora, aqui a gente entra nas ASGs. Uso de uniformes e EPIs, prioridade 3, vocês observam. Então, observe que uma colaboradora da limpeza, ela não pode trabalhar sem os equipamentos necessários que lhe garantam a segurança e sua proteção à sua saúde. Né? A questão de desperdício de material, né? Isso aqui a gente observa. Por isso é que a gente procura fornecer os equipamentos necessários para que não haja desperdício de material. Atrasos, né? A colaboradora que atrasa fora do prazo de tolerância também é penalizada. Postura profissional, isso aqui é importante, por exemplo. Uma pessoa que fica horas no celular, né, que compromete a produtividade do seu trabalho, também é penalizado. Aqui a gente tem o encarregado supervisor. Então, veja que aqui a gente tem todas as informações relacionadas, né, à atividade desse supervisor, né, para com a equipe da empresa dele que está dentro do condomínio. Então, ele verifica isso aqui tudo, olha. Acompanhamento e supervisão das ASGs, né? A postura profissional, a visita, então isso aqui, importante para que a gente tenha o quê? Serviços de boa qualidade. Muito bem. Agora vamos voltar para esse lado direito aqui. Observe o seguinte, aqui a gente usa 2 tipos de pontuação. Né? Ou ele é 0, ou ele é 1. 0 significa dizer que o serviço não foi bem atendido. 1 significa dizer que o serviço foi atendido. Então, a gente parte do princípio da planilha que todos os serviços estão ok. A gente começa com tudo 1 e depois a gente vai fazendo as medições para verificar se esses 1 serão mantidos ou se terão alguns substituídos o quê? O 0. Muito bem. Aqui vocês estão vendo o resultado do mês, que está tudo 100%,
Por quê? Porque está tudo 1 aqui, como vocês estão observando. Bom, como que a gente trabalha com isso? Neste caso aqui específico, a empresa ela tem que performar no mínimo 85%. Então, esse é a métrica que a gente estabelece em acordo com a empresa. Veja, quando a gente fala que o SLA é um acordo a nível de serviço, significa dizer que nada é imposto, tudo é negociado, ok? Então, aqui, negociamos um percentual de 85%. Mas uma informação aqui é importante, porque antes da gente começar a aplicar o SLA para valer, a empresa fica 3 meses de carência. Né? Durante 3 meses, é um período que a gente estabeleceu em comum acordo para que a empresa contratada se adeque ao SLA, né? Para que ela entenda as nossas reais necessidades, conheça o condomínio, né? Para que o serviço saia de forma adequada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 85%. Como que isso funciona? Vamos pegar aqui, né, a recepção lobby na Torre 1. Então, o supervisor de operação, o condomínio aqui tem um supervisor, então ele vai e escolhe um dia da semana, não pode ser um dia específico, porque senão as pessoas vão dar o melhor de si naquele dia. Então, é aleatório, né? Então, ele passa para fazer as medições. Então, ele chega aqui, ele vai olhando, verificou o sofá, ok, parede, placa de sinalização. Aí ele chega lá na bancada das recepcionistas, ele passa a mão, vem poeira, por exemplo. Ele passa a mão, vem uma coisa gordurosa. Então, se observa que naquele item ali não foi cumprido. Então, neste caso, a empresa vai receber um 0 aqui. Significa dizer o quê? Que na recepção teve um item que comprometeu o espaço todo. Tá? Porque aqui a gente não trabalha com meio, é 0,7, não. Ou é 0 ou é 1. Mas, claro, isso aí tem formas de você adaptar. Isso vai depender de cada condomínio. Então, observe que aqui, olha, 0. Olha o que aconteceu aqui. Para esse item da recepção, ele já perdeu o resultado do mês dele, já é o quê? 80%. Como a performance dele é 85%, 85% em cada indicador desse aqui, ó, então deu 80%. O que isso significa dizer? Que está inferior ao acordado. Então, olha aqui. O que vai acontecer no quadro resultado? Olha aqui. No primeiro trimestre, aí vocês estão vendo uma outra informação aqui, ó, que a gente avalia por trimestre. E aí vocês vão entender por que desta avaliação. Então, observe que no mês de janeiro, aqui, ó, a soma total dos pontos foi 0. Por quê? Porque aqui, ó, no quadro análise, o resultado do mês foi o quê? 80%. Deveria ser o quê? No mínimo, 85%. Então, não foi. Então, no quadro resultado aparece 0. A performance da recepção no mês de janeiro foi o quê? 0%. O resultado do trimestre está em 67% desse trimestre. Aqui embaixo, ó, lá embaixo, você tem a performance do trimestre e de cada mês individual. Então, olha aqui, mês de janeiro, ele está com 110 pontos em 113 pontos. Então, qual foi a performance mensal geral
do mês de janeiro, 97%. Qual foi a performance geral do trimestre? 99%. Então, veja que ele está dentro da métrica estabelecida, né, que é de 85%. Então, veja que isso ainda não comprometeu a sua pontuação. Por que nós estamos dizendo isso? Vamos voltar no quadro de análise. Ora, quando eu pontuei aqui, o supervisor ele vai ter que fazer um comentário aqui. Por quê? Porque essas planilhas, embora aqui eu esteja no Excel, mas elas estão o quê? Em nuvem. Então, quando ele vem aqui, o supervisor, ele vai colocar aqui, por exemplo, a data. Então, vamos supor que tenha sido 2/1/2021. Tá? Então, ele vem aqui e faz uma descrição. Então, o que ele coloca aqui? A bancada da recepção não estava limpa de forma... não estava limpa. Ele coloca aqui. Não estava limpa. Muito bem. Então, quando ele faz todas essas observações, no final do mês aqui, eu recebo um comunicado por e-mail e eu vou entrar na nuvem e vou verificar as anotações dele. Então, por exemplo, eu vejo aqui e vi a descrição. A bancada da recepção não estava limpa. Aí eu poderia escrever assim: por gentileza, me dê mais informações sobre a qualidade do serviço. Então, coloca aqui. Observe que eu estou interagindo aqui com ele. Então, ele vai me responder aqui. Então, você tem uma interação. Tá certo? Porque eu, como síndico, eu tenho que verificar se as observações fazem sentido, né? Para que a gente não prejudique o quê? A empresa. Certo? Então, você desenvolve esta interação. Agora, vamos seguindo essa mesma lógica aqui. Então, eu vou colocar aqui o 0 aqui. Eu venho aqui, coloco outro 0. Coloco um 0 aqui. Outro 0 aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma série de observações, 80%, 80%, 80%. Então, quando eu venho no quadro resultado, naqueles itens cujo resultado do mês ficou inferior a 85%, ó, ele vai aparecendo 0 aqui. Ele vai pontuando. Quando eu venho lá embaixo, aqui, olha, e observo o resultado do mês, ele está o quê? Em 87%. Veja que foi. Ele está o quê? Apenas 2 pontos acima do acordado. Mas vamos supor que vamos aqui na área externa e eu identifiquei que as mesas e cadeiras estão sujas, que o lixo não foi recolhido naquela data. Eu venho no quadro resultado, olha lá o que aconteceu. Na performance mensal geral, ele atingiu o quê? 81%. Então, o que vai acontecer nesse mês aqui? Então, a empresa vai pagar uma multa com um percentual negociado sobre o valor do contrato. Então, se você estabeleceu que é 4%,
5%, 6%, isso tem que ser negociado. Não é? Então, sendo negociado, você vai aplicar a multa em cima da empresa no valor que você paga para ela. Você vai deixar de pagar, né, o percentual que você acordou. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que se o seu contrato é de 40 mil, por exemplo, e seu percentual, vamos supor, de multa seja 10%, então a empresa pagaria para você o quê? R$4.000. Então, em vez de você pagar os 40 mil, você vai pagar o quê? Os 36 mil. Ok? Então, esse aqui é um dado importante. Agora vamos continuar fazendo algumas análises aqui interessantes. Eu vou para o mês de fevereiro. E aqui eu vou pegar o elevador. Então, vou dizer que deu 0 aqui. Na terceira medição também deu 0. Aí eu vou lá no mês de março, ainda estou no primeiro trimestre, né? E o item que eu estou avaliando são o quê? Os elevadores. Então, no mês de março, eu encontrei um 0 aqui. Bom, o que isso vai me mostrar? Quando eu venho aqui no gráficos, por exemplo, eu observo que nesse item 3.1, que se refere a elevadores, nós tivemos o quê? 3 não, ou seja, 3 serviços que não foi atendido. Quer dizer, durante 3 medições, não precisa ser no mesmo mês, como vocês viram, foi no mês de janeiro, fevereiro e março, a gente alternou, mas apareceram aqui 3 pontuações referentes à limpeza do elevador. Quer dizer, o elevador não foi limpo de forma adequada. Então, você observa aqui, 3 vezes. O que acontece? Quando a gente vem aqui, ó, que é o controle das RNCs, então você está observando aqui, ó, RNC 01 para os elevadores. O que isso significa dizer? Que, voltando aqui, que quando você tem 3 vezes consecutivas em que um serviço em uma unidade ou em um indicador não foi atendido, automaticamente ele está dizendo que, olha, que você vai fazer a primeira emissão de uma RNC. O que é isso? É um relatório de não conformidade, ou seja, os serviços que foram feitos nos elevadores não estavam em conformidade com o que foi estabelecido. Certo? Aí você vai fazer o quê? Olha, você tem aqui este relatório em que você vai fazer o quê? O título da não conformidade, que no nosso caso foi o quê? Foi o quê? A limpeza nos elevadores. Então, foram elevadores não limpos. Então, você colocaria aqui elevadores não limpos, por exemplo. Número. É a primeira que você faz aqui, e aí você coloca o quê? Uma data, foi aberto por quem? Albélio Dias. E aí a gente coloca uma data aqui. Então, a gente vai aqui, ó, fazer a descrição das não conformidades. E agora é que vem a parte interessante. Essas ações adotadas são as ações que a empresa vai dizer como que ela vai fazer para melhorar aquele serviço dos elevadores. Porque alguma coisa aconteceu. Ou a pessoa não foi preparada de forma adequada, ou ela não está utilizando os produtos que deveria estar usando, ou os produtos utilizados estão sendo manipulados de forma equivocada. Então, você tem uma série de questionamentos
né, que vão ser identificados e a empresa vai dizer aqui, ó, a descrição da ação. Então, ela pode dizer que vai fazer o quê? Um retreinamento com o colaborador, né, para ver quais foram as causas. Muitas vezes pode estar relacionado a algum problema psicológico, algum problema de timidez, alguma coisa que esteja travando o desempenho da pessoa. Então, ela vai dar uma descrição de como que ela vai resolver aquele problema. Bom, então aí a gente vai o quê? Esse serviço, né, com toda essa ação que foi tomada, ele vai ser colocado o quê? Em prática. E aí a gente vai ver, olha, este serviço foi implantado de forma satisfatória. A gente tem evidências objetivas que houve melhoria na qualidade daquele serviço, né? Importante. O responsável, descrição, né? As ações preventivas e punitivas, que o prazo limite, se é necessário operar os procedimentos escritos, porque para a limpeza do elevador é um processo. E você tem procedimentos, ou seja, como fazer a limpeza do elevador. Então, muitas vezes, esses procedimentos, eles podem ser alterados de acordo com o que foi analisado. Ok? Foi implantado de modo satisfatório, sim ou não. A data da eficácia, né? Aqui a gente vê se está em aberto ainda, se ela foi concluída, ou se ela precisa de um novo plano de ação, em caso que a gente precisar alterar os processos, ou se a gente vai precisar fazer, em vez de fazer um treinamento, ou fazer outro tipo de atividade pela qual melhore o serviço. Então, isto aqui é muito importante, né, dentro do que nós estamos trabalhando. Agora, vamos imaginar aqui, olha, que no mês de janeiro, vamos sair colocando algumas medições, vamos supor que isso acontece no segundo subsolo, que nada deu certo. Vamos no nosso quadro resultado para o mês de fevereiro. Observe que no mês de fevereiro, olha que coisa interessante, a performance dele bateu no máximo, no mínimo acordado, que é o quê? 85%. Então, aqui ele não sofre nenhum tipo de penalidade, porque ele ficou dentro da métrica estabelecida, que é o percentual de 85%. Ok? Agora, vamos supor, agora olha aqui, a performance do trimestre já está o quê? Em 88%. Agora, vamos no quadro de análise, vamos lá para o mês de março, e vamos supor, né, que aqui no item 8, por exemplo, a gente tem alguns problemas. Então, a documentação não foi entregue, os EPIs não foram fornecidos no tempo certo, houve atraso nos materiais de limpeza, a reposição de pessoal não foi adequada. Vamos supor que teve esses problemas. Quando a gente vem no quadro resultado, olha aqui, o trimestre, aí você olha aqui, ele atingiu 84%. Então, olha aqui, 81, ele foi 85, caiu aqui. O que acontece agora? Observe que o resultado do trimestre, ele ficou o quê? Em 83%, que ficou o quê? Abaixo do que foi o quê? Acordado. Então, o que acontece neste caso aqui? Aqui o contrato ele pode ser cancelado, ou você pode, né, fazer ou ter um diálogo, né, em que a empresa te apresente um plano de melhoria global, né, que ela garanta que ela vai melhorar, porque aqui já foram o quê? Um trimestre em que ela só atingiu uma vez 85%.
Muitas vezes, nessa conversa, a empresa já desiste, né? E o contrato ela é cancelado. Né? Isso acontece, por exemplo, aqui no condomínio que eu administro, a gente já trocou 2 empresas, né? Mas isso você está falando o quê? Num período de 6 anos, né? As empresas que continuam e as que entraram, né, não estão em nenhuma dessas dificuldades, né, que eu estou colocando aqui. E então, se você faz aqui uma análise, né, disso aqui tudo, a gente percebe uma coisa importante, que é o quê? A aplicação do ciclo PDCA. Existe toda a parte de planejamento, não é? A parte de implementação, como vocês dizem, a parte de aferição, né, das medições das métricas, não é? E a solução a ser dada implementa-se de novo e faz essas correções. Então, vocês perceberam que aqui a gente está dentro do ciclo PDCA. E a gente coloca por trimestre, por quê? Porque quando a empresa não cumpre um trimestre, como a gente falou, o contrato ele é cancelado, porque a empresa provou que não está apta a executar essa atividade. Aí você poderia perguntar assim, poxa, mas 3 meses é pouco? Mas lembre-se que eu falei anteriormente que a gente dá o quê? 3 meses de carência. Então, durante 3 meses, a gente vai trabalhando, né, para que a empresa melhore. Né? Pode acontecer dela ter um desempenho não comprometedor na fase de teste e quando chega para valer, ela não dá certo. Como também ela pode ter um desempenho ruim, melhorar no para valer e muitas vezes apenas quando a gente vai começar a fazer as medições, só comprova que ela não está apta para aquela função. Tá certo? Então, esta é uma ferramenta que pode ser utilizada, a meu ver, em qualquer que seja o porte do condomínio, né, fazendo as adaptações que forem necessárias. Tá? Eu vou ficando por aqui, né, nesta apresentação, né, que eu fiz aqui com vocês. Meu muito obrigado, né, a todos, né, e aqui está meu contato e tudo que vocês precisarem, né, podem entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em conversar e trocar informações e conhecimento. Ok? Meu muito obrigado a todos.